forma errada, como aconteceu com essa criança. Então isso nos deixa perplexos. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque nós entendemos e compreendemos que Tocantinópolis não pode estar em boas mãos quando a criança, quando o idoso, quando o jovem não tem um sistema público de saúde que venha de encontro às suas demandas e às suas necessidades. E se fosse só a saúde do nosso município que não estivesse funcionando, tudo bem. Mas se nós partimos para olhar as oportunidades que são abertas para os nossos jovens, companheiro Kleber, como nós, eles só tiveram a oportunidade, como tem hoje, de terem que ir embora de Tocantinópolis em busca de maior qualificação, em busca de mais estudo, em busca de oportunidade, porque o nosso município está de portas fechadas para o jovem, por falta de oportunidade na educação, por falta de oportunidade no mercado de trabalho. E isso tem gerado um prejuízo muito grande. E é importante que as pessoas entendam, porque quando um jovem vai embora, em plena fase de consumo da sua vida, ele é um consumidor a menos, como são milhares de consumidores a menos que nós temos dentro de Tocantinópolis hoje. Se não bastasse isso, se nós observarmos o campo da produção, quando nós vamos na nossa feira, dia de domingo, nós vemos o comerciante de Imperatriz, de Porto Franco, de Maurilândia, trazendo seus produtos e levando mais uma parcela do nosso dinheiro para fora do município, enfraquecendo ainda mais a nossa economia municipal, deixando ainda mais fragilizado o nosso município, infelizmente. Portanto, nós estamos aqui hoje, um grupo pequeno sim, mas que quer apontar soluções para esses problemas. Soluções que vêm do próprio governo federal, muitas delas, porque desde 2008 nós temos um programa chamado Reúne, que é para ampliar os cursos da nossa Universidade Federal, e de 2008 para cá, infelizmente, nenhum curso foi ampliado por falta de interesse do poder público desse município. Existe também um programa de criação das escolas técnicas, dos institutos federais de tecnologia, que são para capacitar jovens e até adultos que necessitam de uma formação técnica para melhorarem suas condições de vida. E sabe por que isso nunca chegou até aqui? Porque a contrapartida que o governo federal pede, através do Ministério da Educação, é que o município entre com um prédio. Mas o nosso município não se preocupou em construir esse espaço para que o governo federal pudesse entrar com os professores, com os cursos e com toda a estrutura de equipamentos. Promessas foram feitas muitas e vocês devem se recordar. Eu entrei numa casa esses dias, professor, onde muitas das promessas foram feitas de reforma, de conserto, disso e daquilo, e ouvi a mulher dizer o seguinte, que há 4 anos atrás determinado candidato entrou na casa dela e disse o seguinte, vendo as rachaduras na parede, vendo a condição do teto que não era boa, disse o seguinte, nós vamos mudar isso e sua casa vai ficar 10. Esse mesmo candidato voltou, e o que ele encontrou? A casa nas mesmas condições. Mas eu gostei da resposta que a moradora deu para ele. Ela disse o seguinte, minha casa não ficou 10, senhor candidato, mas ela vai ficar 12 esse ano. E, infelizmente, nosso município tem estado deixado de lado. E nós estamos aqui, eu particularmente pedindo uma oportunidade de ser um vereador que hoje, no nosso município, representa muito pouco as pessoas. Por que representa muito pouco as pessoas? Porque como os poucos que estão aqui, candidatos a vereadores, que estão porque acreditam numa Tocantinópolis melhor, estão aqui sem receber nenhum centavo para subir em cima desse palanque. Mas muitos por aí estão com suas campanhas financiadas, mas ao mesmo tempo com seus mandatos comprometidos com o prefeito. Porque quando ganham,
só lembram de quem financiou suas campanhas. Não se lembram do povo que foi lá na urna dar o seu voto de confiança. Pelo contrário, viram as costas para essas pessoas. E se nós observarmos a ação parlamentar, nós vamos enxergar um novo prejuízo dentro do município. Hoje, Tocantinópolis, por falta de vereadores com competência e com compromisso com o nosso município, perde cerca de R$500 mil a cada ano em arrecadação por ausência de alguns instrumentos legais que, se tivesse vereadores comprometidos, observariam esse detalhe. E sabe o que é que dá para fazer, companheiro Kleber, com esse R$500 mil a cada ano? Dá para nós implantarmos em Tocantinópolis um programa de primeiro emprego para a juventude. Ao valor, sabe de quanto? Ao valor de uma bolsa de R$300, nós somos capazes de atender cerca de 200 jovens do nosso município que hoje precisam se qualificar, precisam crescer e avançar. E nós não vemos isso acontecer, infelizmente, dentro do nosso legislativo. Isso nos entristece muito, e é por isso que nós colocamos o nosso nome aqui, porque acreditamos na força e na competência da juventude, na força e na competência de quem tem ficha limpa. E pedimos a Tocantinópolis que vote diferente, se quiser colher resultados diferentes. Se nós continuarmos votando como nós já viemos votando há alguns anos, não vamos encontrar nenhum tipo de resultado diferente. Não se enganem. Não se enganem com aqueles que não têm mais condições de chegar na sua casa e fazer um pedido de voto. Muitos já estão chegando na residência das pessoas, companheiro Dejaci, dizendo o seguinte: o que é que você está precisando, minha comadre? O que é que eu posso lhe ajudar? Por quê? Porque não tem condições de chegar e simplesmente dizer: eu estou aqui precisando de um voto. Estão negociando o voto dos eleitores. Negociando como? Colocando na ponta do anzol que quer capturar mais uma vez o voto de vocês, o saco de cimento. Colocando na ponta do anzol o milheiro de tijolo que aparece agora na época da eleição. Colocando o milheiro de telha, a carrada de barro, a carrada de terra, o medicamento que não apareceu no hospital no tempo que você precisou, mas que agora está aparecendo na sua porta. Não se enganem com isso não, porque isso é apenas uma isca para mais uma vez fisgar o voto do eleitor e depois disso virar as costas, como nós estamos vendo hoje acontecer em nossa cidade, infelizmente. É por isso que nós estamos aqui, pedindo a oportunidade de mudar tudo isso e de trabalhar pelo nosso município com garra, com honestidade, com transparência e com políticas públicas que cheguem de fato àqueles tocantinopolinos que mais precisam, que mais necessitam. É nesse sentido que eu quero deixar meu pedido de voto. Lamarque com o número 13100. E o companheiro Kleber e a companheira Ana Cleia, 12, para que nós possamos escrever uma nova página na história de Tocantinópolis, com 12. E com o professor Lamarque 13100, rumo à vitória no dia 7 de outubro. Vamos com Deus, vamos acreditar e vamos votar diferente. Meu boa noite, fiquem com Deus e até a vitória. Para vereador,